democracia. Eu queria cumprimentar o deputado Giovanni Queiroz por essa iniciativa e, em nome dele, cumprimentar toda a mesa e todos presentes. É assim que se faz a democracia, se discutindo, tentando se chegar no caminho. Eu quero pegar um gancho aqui do nosso vereador Birajara, quando ele diz que tem que ter o desenvolvimento sustentável. Então, deputado, eu queria dar uma sugestão, se me permite, tá? Os mais interessados na situação indígena são os índios que estão aqui, são os caciques, são os povos indígenas, tá? E sem dúvida nenhuma que eles têm que ser ouvidos da forma que eles estão sendo ouvidos. Mas eu também queria salientar algumas coisas, tá? Em 2003, nós fizemos um documento. Esse documento foi feito para a FUNAI, para o IBAMA e para a Procuradoria-Geral da União. Tem esse documento aqui que eu até passei para a mão do nosso vereador, tá? Onde um procurador-geral da União, procurador-geral federal, especializado em FUNAI, ele diz bem claro, tá? Creio que a União não concedeu ao índio um presente grego, impedindo o manejo dessas terras da forma expressiva, obrigando somente a limitações de atividades indispensáveis à sua sobrevivência física, tais como roça, caça e pesca, coisa desse tipo, tá? O que eu quero sugerir é que nós possamos ter algo muito mais abrangente. Esse documento foi colocado em 2003 e todos foram unânimes em dizer que sim, que os índios têm direito a que possam utilizar as suas terras, de forma que ele tenha uma sobrevivência melhor, de forma que ele tenha um ganho melhor. Dessa forma, a questão de saúde é resolvida, dessa forma a questão de educação é resolvida, tá? Como que a gente entende? Se em 2006 eu vi uma grande liderança no sentido de aprovar a Lei de Gestão de Floresta Pública, e essa lei foi promulgada em 2006, há 8 anos atrás. Então, se o governo federal pode vender a madeira, eu falo da madeira, mas eu quero me abranger um pouquinho mais, mas dentro de 5 minutos, deputado. Se o governo federal pode vender legalmente a madeira, como diz o nosso vereador, de forma sustentável, a madeira nasce, cresce e morre. A madeira que é adulta, ela não faz mais fotossíntese, ela não expele mais oxigênio, e nós hoje precisamos de energia. A madeira que está apodrecendo aqui, a madeira oca, serve para cavaco, serve para carvão, serve para tocar siderurgia, serve para trocar as buzeiras, tá? Eu entendo, deputado, que não pode a União vender apenas só a União. Não posso entender que o governo do Estado faça a licitação pública e venda a madeira. Por que as reservas indígenas não podem também vender de forma legal, com manejo legal, com controle do Ministério Público, com controle da população indígena? Porque todos os problemas ficam resolvidos. Os índios do mundo inteiro são bem de vida, só no Brasil, porque eles deram o presente grego que diz aqui o procurador. Se o sujeito calça número 40, se você der um sapato número 36, ele não vai usar. Deram para vocês uma Ferrari e não deram a chave para tocar esse carro. O que eu entendo é que vocês, indígenas, têm direito sim a explorar a área de vocês de forma inteligente, de forma sustentável, de forma onde todo mundo ganha. Todo mundo sai hoje do pede para o ganha-ganha. Por que não se discute nessa PEC essa possibilidade? Por que essa PEC não pode ser mais ampla e se discutir junto com a reserva indígena, junto com os indígenas que estão aqui, junto com os caciques, que tem a palavra? Eu acho que a palavra deles é a mais valiosa, tá? Mas eu acho que simplesmente descartar, não. Vamos trabalhar para melhorar. Eu aprendi uma coisa, a gente tem que aprender não só dizer não, 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 não. Tem um momento que você tem que entender se o não vale não ou se é sim. Então eu acho que se discute, eu acho esse um momento oportuno, feliz de estar aqui no Marabá, discutindo uma questão séria, e quando eu me refiro à questão indígena, eu me refiro aos índios do Brasil inteiro, porque não é só aqui no Pará que eles sofrem, sofrem lá em Rondônia, sofrem lá no Mato Grosso, tá? Se nós, antes de termos a Lei de Gestão de Floresta Pública, os procuradores já diziam, sim, o índio tem direito a utilizar o que ele tem dentro da sua reserva, por que eles não podem utilizar o direito mineral que eles têm lá dentro? Deram 4, 5 milhões de hectares para eles ficarem idolatrando, acho que não é isso que eles querem. E eu falo isso dentro da lei, de forma legal, de forma legítima. Então é isso que eu queria propor, que essa discussão fosse ampliada aqui, tá? No sentido de ouvir melhor os caciques, de ouvir melhor os índios, e falar bem o Lira Maia aqui, viu, Lira? Quando você diz, existe muito interesse em jogo. Algumas ONGs ambientalistas são financiadas por países estrangeiros que desejam que nosso país
vire uma imensa reserva ambiental para poder compensar o estrago que fizeram e continuam fazendo suas naturezas em outros países. Quer dizer, lá fora eles fizeram o que quiseram, acabaram com tudo. Agora nós aqui não podemos fazer mais nada, não podemos mexer em mais nada. Então essa sugestão eu quero deixar para vocês que estão aqui contribuindo, tá? Quero agradecer a presença de todos aqui, principalmente dos caciques, e vamos discutir mais. Vamos colocar em pauta essa questão de utilizarmos os recursos que vocês têm direito. Vocês não têm que ir para Brasília pedir nada. É direito de vocês. Vocês têm esse direito legítimo. O que acontece é que talvez tenha que mexer na Constituição. E essa PEC aqui pode muito bem abranger tudo isso. Ou seja, vamos discutir, o Guiajara, melhora a PEC. Vamos levar os caciques e vamos melhorar a PEC, ô deputado. Porque dentro dessa PEC a gente pode beneficiar o Brasil inteiro. Nós podemos melhorar a energia desse país aqui. O que nós queremos que a reserva indígena, como falou o meu querido cacique ali, fico feliz, esses dias eu conheci 2 garotos indígenas fazendo advocacia. É isso que a gente deseja. Que eles não precisem ir para Brasília de pinico, de chapéu, de nada para ninguém, não. Que eles tenham carro para poder andar, que eles tenham recurso, porque eles têm como ter esse recurso, de forma séria, de forma justa. Essa é a minha proposta aqui, é a proposta de avançarmos essa PEC no sentido de que ela venha a ser boa para todo mundo, para todas as entidades indígenas do Brasil, para os agricultores pequenos, grandes, médios, para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, o que se precisa é dialogar. Ok? Agradeço a todos e que Deus proteja todo mundo. Obrigado. Obrigado, Monte, pela sua participação, e queríamos continuar ouvindo ainda o cacique. Está aqui o Escroen. Saiu? Se não é o Escroen, vem o Escroen. 5 minutos, Escroen. Gentileza. Escroen.